A paz, meus queridos. Nós estamos aqui mais uma vez iniciando esse estudo, dando continuidade a esse estudo do livro do Apocalipse. Aqui é o Fábio que está falando com você, porque Deus tem me tocado para compartilhar com você essa palavra sobre o estudo do Apocalipse. Lembrando que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para nos ensinar e nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, eu convido você a me acompanhar nesse estudo do livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. E como parte da Bíblia, é um livro importantíssimo, querido, importantíssimo para a nossa vida como crente, para a nossa vida como cristão, para aqueles que têm esperança em Deus, esperança de uma nova vida. Bom, amados, aqui no capítulo 2, nós estamos, eu recomendo você que leia todo o capítulo 2, versículo por versículo, e peça ao Espírito Santo para que te ajude a entender. Eu vou fazer aqui alguns comentários apenas da carta à igreja em Éfeso. E estarei em breve, muito rapidamente, porque quero compartilhar todo esse capítulo 2 muito rapidamente, mas vou me deter agora aqui nesse pedacinho da carta aos Efésios. E começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ao anjo aqui o próprio texto no capítulo 1 definiu que o anjo é o pastor, o anjo é o mensageiro, aquele que vai receber a palavra na igreja local. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Aqui eu quero dizer a você, meu querido, que é a igreja em Éfeso. Bom, eu quero lembrar a você que as cartas, todas as cartas, quando você pega a igreja que está em Corinto, a igreja em Colossos, vamos rapidamente aqui na epístola de Pedro. Olha, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador em Jesus Cristo. Amém. Então, você veja bem que ele se dirige à igreja, aos que estão conosco, não é verdade? Veja bem que vamos rapidamente em Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, amados em Cristo, que se encontram em Colossos. Você pode ler cada carta do Novo Testamento, e você vai perceber isso, que ao mandar a carta, eles se dirigiam à igreja que estava lá, aos santos, aos amados, aos que estão reunidos. Eu quero chamar a atenção aqui, meu querido, que Igreja Assembleia de Deus, Batista, Pentecostal, Amor em Cristo, Paz em Cristo, qualquer nome desse, foram nomes dados pelos homens à igreja. Porque a eclésia, ou a carral, ao qual o nome grego ou hebraico original está chamado a igreja, quando Jesus falou com Pedro e falou sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja, queridos, somos nós, sou eu, é você. A igreja é essa reunião espiritual dos santos e não deveria ter outro nome. Onde está a igreja? A igreja está aqui na Rua Samanta, em Belfor Roxo, onde eu moro. A igreja está em Nova Iguaçu. A igreja está no estado de Tocantins, está no Brasil, está nos Estados Unidos. A igreja é a igreja e não deveria ter complemento, porque existe uma igreja e existem muitas igrejas. Quando eu digo que existe uma igreja é porque o único que é o cabeça é Cristo.
Ele é o cabeça da igreja. Não tem várias igrejas. E quando eu digo que tem muitas igrejas, porque eu sou uma igreja, você é uma igreja, aqui na rua que eu moro tem várias igrejas reunidas, porque cada pessoa é uma igreja onde ali habita o Espírito Santo de Deus. Você não vai à igreja, querido. Você é tabernáculo vivo que anda. Então, essa mensagem que foi mandada para o anjo, as 7 igrejas do Apocalipse, são mensagens enviadas para as igrejas, porque foram enviadas às pessoas que estavam em Éfeso. Eu quero que você entenda isso, querido, que você é edifício de Deus, ao qual o Espírito Santo quer habitar. E é isso que é o nome, e você é que deve levar o nome de igreja, e não o prédio ao qual você vai se reunir com seus irmãos. E aqui veja bem, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Bom, 7 estrelas e candeeiros de ouro. Estrelas aqui representa os pastores, não é? Veja bem no versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os anjos das igrejas são as estrelas são os anjos, os candeeiros são as igrejas. Olha bem aqui, queridos, que eu quero amarrar contigo, ao qual Deus está revelando para nós, tá? Jesus tem autoridade sobre a igreja. Na mão dele estão as 7 estrelas. O anjo, querendo ou não querendo, da igreja fria, da igreja morna, porque de cada uma das 7 igrejas, tem igrejas que estão aqui perfeitas, mas tem igrejas que estão afastadas da palavra. Essa, por exemplo, perdeu o primeiro amor. Mas cada uma delas está na mão do Senhor. Porque Deus em Apocalipse, Cristo em Apocalipse, vem para julgar. E Ele está com as 7 estrelas na mão. E Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Quem são os candeeiros? Os candeeiros são as 7 igrejas. Então, querido, todo ajuntamento, toda reunião de igrejas que tem, onde quer que esteja um grupo de irmãos reunidos em nome do Senhor, ali Cristo está andando no meio. Aquele grupo de irmãos pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser morno, pode ser frio, pode ter se rendido à sinagoga de Satanás, pode ser de qualquer característica. O fato é que o texto bíblico diz que Jesus anda no meio. E Ele anda no meio, até porque, mesmo na igreja mais fria, deve ter um grupo de homens que se arrepende, que se reúne pelo nome de Jesus, que se reúne pela palavra de Deus, e eles alcançarão a misericórdia do Senhor. Porque Deus não veio levar um grupo específico em cada lugar. Eu creio que Deus tem homens fiéis. Deus tem homens fiéis. Olha bem o que diz aqui: conheço as tuas obras, tenho tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha, querido, que igreja fantástica. Uma igreja consegue reprovar falsos apóstolos. Uma igreja que consegue denunciar pecado. Uma igreja que trabalha, que persevera, que não suporta homens maus. Uma igreja que reprova a iniquidade.
Mas esta igreja, querido, esta igreja perdeu o primeiro amor. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que significa, queridos, abandonar o primeiro amor? Aqui não especifica, talvez, o que signifique isso. Mas, vendo que é uma igreja que trabalha, que é uma igreja com afinco, que manifesta a palavra, como a igreja de Éfeso, uma igreja ao qual o apóstolo Paulo levou uma das palavras mais profundas de filiação a Deus. Queridos, eu não tenho dúvida em revelar a ti, agora nesse momento, que essa igreja perdeu a sua identidade, que essa igreja perdeu o seu vínculo com o Senhor, que essa igreja em algum momento perdeu a essência do Pai, perdeu o fervor, a chama do avivamento. Ela trabalha, ela estuda a palavra, ela vai para frente, ela batalha, perseverante, reprova, condena aquilo que está errado, mas ela perdeu o vínculo com a videira, perdeu o vínculo com o trono. Nós precisamos, queridos, voltar ao trono da oração. Nós precisamos voltar ao trono, queridos, de estarmos com Deus, na presença de Deus, porque não é a obra de Deus que vai nos salvar, é a presença dEle, é estarmos continuamente prostrados ante o altar do Senhor, buscando a misericórdia, buscando estar vinculado a Ele. Porque se nós não estivermos vinculados a Deus, se nós estivermos afastados de Deus, apesar de fazer a obra dEle, a sua obra não vai nos salvar. E Ele poderá nos dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Porque apesar de expulsar demônios, apesar de fazer a sua obra, apesar de reprovar apóstolos, essa igreja não tem vínculo, não tem amor, não tem a chama do avivamento sobre ela. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Queridos, havia um grupo de homens perversos que semeavam falsas doutrinas, e até hoje tem homens que semeiam falsas doutrinas motivados por uma mente diabólica. Nós precisamos entender a palavra, nós precisamos meditar na palavra, olhar para Jesus, para entender o que hoje seriam as obras dos nicolaítas. Com certeza, homens naquela época que estavam ensinando doutrinas erradas e que eles reprovavam essas obras, reprovavam. E nós precisamos também, queridos, reprovar aquilo que Deus reprova. Você tem entendido o que Deus aprova, o que Deus reprova? Então é necessário que nós reprovemos aquilo que Deus reprova. E nós precisamos, amados, estar alinhado com a vontade do Senhor. Para onde estivermos, seja no meio de quem estivermos, reprovarmos as obras infrutíferas das trevas, para que, apesar de em algum momento nós falharmos, podermos diante de Deus sermos achados dignos desta palavra. Tens contudo a teu favor. O que Deus tem tido a teu favor? Você tem reprovado as obras infrutíferas das trevas? E aqui termina: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esse é a soberana vocação do crente: alimentar-se da árvore da vida. A árvore, o fruto que estava no meio do jardim, era o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas Deus tirou o fruto da árvore da vida de lá para que o homem não comesse, não vivesse eternamente. Mas há um fruto para nós comermos.
assentarmos-nos na mesa do Senhor para comer um fruto eterno na presença dEle. Que nós possamos perseverar, aceitar o que diz o Espírito Santo, aceitar o que o Espírito Santo está falando para nós. E assim nós possamos deleitarmos naquilo que Deus quer falar. Que nós, queridos, possamos dar ouvidos a essa palavra. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Busque um relacionamento com o Espírito Santo. Onde você for, abra o seu ouvido para a palavra. Leia e medite na palavra. Ajoelhe-se e ore pedindo ao Espírito Santo para te guiar, para que você ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, que eu creio que Ele vai falar contigo. Ele quer falar com você, basta você abrir seu coração e amar a Deus de toda a tua expectativa e buscá-lo em nome de Jesus.